Glauber falou aí, ó, que às vezes a promessa não acontece por culpa sua. Eu guardei muito isso, é culpa sua. E às vezes é porque você não creu, mas também pode ser porque você não obedeceu, né? E eu toda vez que eu trago uma palavra, eu gosto de dar um testemunho ou uma ilustração. Por quê, Jaqueline? Porque eu gosto que a pessoa fixe bem, né, de uma maneira bem simples, como Jesus, ele pregava, ele falava sobre parábolas, né? Então, eu não sou Jesus, mas sou filha dele, amém? E eu quero contar uma historinha, uma ilustração. Contava-se que um evangelista, ele se deparou com um sujeito que veemente negava ser um pecador. Ele falava, eu não sou pecador de maneira nenhuma, e de todas as formas ele tentava escapulir disso. E falou, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, sou honesto e trabalhador. E ainda continuou, cumpro com as minhas obrigações, não tenho do que me arrepender. Ele querendo convencer o evangelista, né? O irmão estava lá conversando com ele, e ele querendo convencer o evangelista que ele não era um pecador. E em dado momento da conversa, o Espírito Santo, que sabe de tudo, de nada podemos esconder, sussurrou no ouvido do evangelista, pergunte a ele sobre o biscoito. E o evangelista pensou, biscoito? Assustado, e ficou assim, como assim, Espírito Santo? Biscoito? O que é isso? E aí o Espírito Santo falou com ele, só me obedece, pergunta a ele sobre o biscoito. Aí o evangelista virou para ele e falou, então você não tem nenhum pecado? Ele falou, não, eu sou um homem correto, não tenho do que me arrepender. E aí o evangelista virou para ele e falou, bem, Deus manda me fazer uma pergunta esquisita. Eu não sei o que é, mas creio que você deve saber. O Espírito Santo de Deus pergunta, e o biscoito? Bastou falar o biscoito, foi como uma facada no estômago daquele homem. O homem se contraiu todo, lágrimas abundantes correram por seu rosto e ele começou a soluçar. Biscoito? Que biscoito? Né? Foi impactado por aquela pergunta. E o evangelista repetiu a pergunta e o homem levou outro choque ainda maior e soluçava mais ainda. Que biscoito? Que biscoito? Depois que conseguiu se acalmar, contou para o evangelista que quando ele era criança, sua família era muito pobre e sua mãe mantinha esses biscoitos, né, dentro as chaves, num armário a chave, porque a provisão tinha que durar um mês. Mas ele sabia onde a mãe escondia a chave. E o que aconteceu? Ele pegava a chave, abria o armário, comia os biscoitos, um ou outro, comia tudo, que ele não era bobo, e tornava a colocar no lugar. Um dia, a mãe desconfiada reuniu os filhos e perguntou o que está acontecendo, porque eu estou vendo que está sumindo mais biscoito do que deveria. E esses biscoitos têm que dar para o mês inteiro. Nós não temos dinheiro para ficar comprando. E seus irmãos juraram para ela, chorando, que eles não tinham nada a ver com isso. E ele não só negava, quem não já passou por isso, como também não só negava de ser o autor do roubo, como ainda acusava seus irmãos e os xingava de falsos e fingidos. Anos depois, sua mãe veio falecer e ele nunca teve coragem de confessar o pecado até aquele dia, porque naquele dia nós podemos esconder de todo mundo, mas nós não podemos esconder do Santo Espírito de Deus, amém? E isso é só uma ilustração para nos levar na palavra do Senhor, que hoje vou estar lendo. Segura aí, tá, povo? Ô, crente, fica crente, né? Porque hoje a palavra é meio dura, mas é do Senhor, né? É do Senhor, não é minha, é do Senhor. E está lá em Josué 7, que eu vou estar lendo para não perder, né?
porque é uma história muito parecida que aconteceu com esse homem que roubou os biscoitos e não assumiu o próprio pecado. Aconteceu lá em Josué 7. Vamos estar lendo? Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem. Ai, porque aí existe pouca gente. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar o que estavam tristes. E aqui, depois, Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o Rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Porque era uma promessa, né? Eles iam ver a terra prometida, eles iam alcançar a terra prometida. E Josué aqui pergunta: o que aconteceu, Deus? O que aconteceu? Senhor, peço desculpa, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? E o Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E aqui lá no... Vou pular, porque senão vou perder muito tempo. Então, no 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar. Não, perdão. Vou voltar aqui um pouquinho. Ok. No 13, o Senhor fala para ele: levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá sorteio. Então, eu vou estar explicando aqui o final para não demorar. No final, o Senhor pede para o povo santificar, que Deus ia mostrar de onde estava vindo o pecado. Então, Josué levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá. Então, aí da tribo de Judá veio a família do grupo de Zera, foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. No 18, finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada.
Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. E o que aconteceu? Que o Senhor mandou matar Acã e a família dele, para diminuir aqui, né? E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Porque por causa do pecado de Acã, todo Israel foi penalizado, né? Uma guerra que seria muito fácil de ser ganha. Eles tinham acabado de vencer Jericó. Ai era a próxima cidade e eles já estavam achando que eles iam ganhar, mas por causa de um pecado de um, todos pagaram. Então, por que é que você... Josué disse no 25, por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, porque o Senhor quer falar como aquele homem falou do biscoito, né? Ele escondeu. Eu peguei aquela ilustração muito simples para retratar o que aconteceu aqui na palavra do Senhor, porque aquele homem, ele só confessou, o homem da minha ilustração, ele só confessou o pecado dele quando viu que Deus tinha revelado para o profeta. Porque a palavra de Deus diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor, né? Nada fica oculto. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aliás, né? Já aconteceu comigo. Um dia, eu no início da minha caminhada, Jaqueline estava ainda aprendendo a caminhar, e aí Jaqueline andou pisando na bola, porque vocês entendem pisando na bola, coisa de carioca. Andou pisando na bola e eu achando assim, ninguém está vendo. Só que Deus, ele via todas, ele vê todas as coisas. E Jaqueline foi surpreendida numa aula de teologia. Eu estava na aula e o Senhor nem ia falar isso, mas estou aqui falando porque o Senhor quer que eu fale, amém? E eu não tenho vergonha de falar o que o Senhor já fez na minha vida, porque ai de mim se não fosse a misericórdia dele. E naquela aula de teologia, o meu professor foi usado para dar um testemunho daquilo que estava acontecendo comigo. E eu fiz assim, meu Deus está vendo, por que esse pastor está contando essa história? Não tem nada a ver com a nossa aula. A história que o pastor estava contando, o testemunho, era a minha história. E eu falei, acho bom eu tomar jeito, porque senão o Senhor está falando assim, Jaqueline, lembra a história? Abraão, Marta, Jaqueline, vou falar de mim, tá, gente? Jaqueline, precisamos estar atentas, quem tem ouvidos, que ouçam o que o Espírito Santo está falando para a igreja, aleluia. E aí, após essa tão maravilhosa experiência com Jericó, né? Eles venceram, ganharam Jericó de forma maravilhosa, né? Quem acho que todos aqui sabem da história de Jericó, foram dados 7 voltas, 7 dias dando voltas ali, e um grito fez com aquelas muralhas que muitos pensam que as muralhas eram coisinha de nada, como o muro hoje. Não, as muralhas de Jericó podia construir uma casa, como era a casa de Raabe, em cima da muralha, de tão grossa, né, de tão larga que era a muralha. Então, não era uma muralha qualquer que ia cair com qualquer grito, nem com qualquer pancada. Só que com o Senhor, o nosso Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele é maravilhoso. E ele querendo, né, ele fazendo, quem pode impedir aquilo que ele tem para fazer na minha e na sua vida? Mas nós precisamos obedecer. E aqui, por causa do pecado de Acã,
né? Depois de tanta vitória, de repente deparamos com uma série de fracassos em relação a Ai. Oh, meu Deus! A emoção, aqui nessa história, devido à posição estratégica, Ai era o objetivo seguinte no caminho da conquista, porque Ai também estava localizada numa rota que era importante para Israel. E esse povo foi para ali achando que já estamos com a vitória ganha. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Achamos que o Senhor está do nosso lado e não paramos para orar e perguntar quantas vezes Davi, antes de ir para a guerra, perguntava ao Senhor: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai me dar vitória? Não, mas hoje, muitas vezes, nós nos tornamos independentes demais. Quando nós já arrogantes demais, né? Nos achamos bons demais. E só a misericórdia do Senhor, porque se não for a misericórdia dele, que se renova todas as manhãs, nós estamos perdidos, porque aqui, Josué, o erro dele não foi não ter parado, orado, antes de mandar o povo ir para a guerra. Se ele tivesse orado, como Deus falou para ele que tinha pecado ali depois que aconteceu, Deus iria falar para ele: não, Josué, não envia o povo ainda, porque tem pecado no meio do arraial. Oi, Ruth. Porque tem pecado no meio do arraial. Mas Josué não parou. Ele achou que ele e todo mundo, né? Achou que a vitória já estava ganha, a guerra já estava ganha. Só que aonde tem pecado, o Senhor não opera. O pecado afasta o homem de Deus. E ali, nesse caso aqui, e quando eles foram para a luta com Ai, o Senhor não estava com eles, porque o Senhor não está no meio do povo que tem pecado. O que separou Deus do homem foi exatamente o pecado lá em Gênesis. Foi preciso o Senhor enviar glória a Deus por isso, maravilhoso, santo, poderoso, príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus, para morrer naquela cruz por mim e por você. Ele não tinha pecado, mas ele veio em carne para desfazer todas as maldades do diabo, porque ele nos ama, ele nos amou primeiro, e por ele ter nos amado primeiro, ele não desistiu de morrer naquela cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar ligados ao Pai, de podermos ser chamados co-herdeiros, filhos, não só servos, mas filhos. Mas nem por isso foi a graça, né, do Senhor que veio sobre nós, mas a graça não foi de graça. Foi pago um alto preço. Jesus morreu naquela cruz e foi pago um alto preço. E aqui, nesse caso também, não é porque eles tinham visto todas as maravilhas que o Senhor fez. O Senhor mandou uma coluna de fogo no deserto à noite, uma coluna de nuvem, uma nuvem para coisar o calor, né? Para amenizar o calor durante o dia no deserto. Abriu o mar vermelho para o povo dele passar em pés enxutos. Derrubou com os inimigos de Israel. Fez eles vencerem aqui Jericó. Mas o homem, a cobiça, como foi lá com Eva no Éden, aconteceu a mesma coisa aqui. A cobiça do homem fez o homem pecar. Por quê? Porque se Deus já tinha prometido, já tinha feito tudo isso, como o pastor Glauber falou aqui, que o Senhor promete, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Mas se eu e você não fizermos a vontade, não obedecermos, porque obedecer é melhor que sacrificar, o Senhor não pode cumprir, porque o Senhor não lida com o pecado. Aleluia! E aqui, depois, então, o que o Senhor faz? Josué pergunta: Senhor, porque é assim que nós somos. Josué foi lá e perguntou para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo?
Eu não estou entendendo, o Senhor esteve conosco até agora. É a mesma coisa de você ter um amigo, né? Nós temos um amigo, uma amiga, que caminha conosco em tudo. E, de repente, esse amigo, essa amiga fala, eu não vou mais caminhar com você de uma hora para outra. E a gente não entende. Então, Josué está aqui perguntando para Deus, Senhor, o que aconteceu? A gente estava ganhando, o povo todo te conhece o Deus de Israel, poderoso, e agora o nosso Deus deixou a gente perder essa batalha numa cidade tão pequena, que para nós já estava ganha. E aí vem a verdade, porque, como falei antes, podemos querer enganar todo mundo o tempo todo, até nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. E aqui o Senhor falou, Josué, vamos santificar. Se santifique, amanhã mostrarei o que está acontecendo. E aí Josué chama o povo, né? E vão lá e se santifica. E Deus mostra que havia um pecado no meio do povo. Por quê? Mas já que foi uma pessoa que pecou, o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12? Nós somos um corpo. Somos um corpo, dedo, mão, braço, cabeça, olho, boca, nariz. Cada um de nós faz parte do corpo, é um pedacinho do corpo de Cristo. E se a palavra de Deus diz que se dói algum lugar do meu corpo, do corpo de Cristo, a outra pessoa também vai sentir. Então, se tem pecado, Deus não nos vê individualmente neste caso. É por isso que, às vezes, tem igrejas que estão passando por momentos difíceis, estão sem a presença de Deus. Por quê? Porque o pecado está ali. E todos vão sofrer, mesmo aqueles que não estão, como aconteceu aqui. Era só para Acã e a família dele sofrer? Era. Só que Deus não estava vendo Acã e família. Deus os via como o povo escolhido dele, o povo de Israel. Então, se tinha pecado, é como uma maçã encostada em outra maçã que está apodrecendo. Ela vai contaminar as outras. Então, o Senhor, nessa hora, viu, e o Senhor é misericordioso, ele é misericordioso, foi aqui, por isso que ele mostrou para Josué aonde estava o pecado. Amém? E qual 4 erros fatais que fizeram esse resultado? Eles permaneceram ignorantes acerca do pecado de Acã. Ninguém percebeu que ele estava pecando. Subestimaram a força do inimigo. Falaram, não precisa de muita gente. Estavam já se exaltando. Nós somos o bambambam, nós somos... Sim, nós temos que ter fé, mas nós precisamos fazer a nossa parte, como o Glauber falou. Precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então, uma das questões que chega à nossa mente é porque Deus teria sido tão duro com a família de Acã, contrastando com a misericórdia que observamos no Novo Testamento. Parece assim que foi muito duro o que Deus falou para Josué, para apedrejar ele e a família dele. Porque lá, quando Jesus encontra a mulher adúltera, ele teve misericórdia. Ela poderia ser apedrejada segundo a lei de Moisés, em João 8. Mas questionamos por que Acã não recebeu a misericórdia similar. Mas também nós esquecemos que no Novo Testamento também tem o que aconteceu com Ananias e Safira, em Atos 5. Eles pecaram e o Senhor não teve misericórdia. Por quê? Porque eles não reconheceram o próprio erro. O nosso erro não é pecar, porque nós vamos pecar, mas nós temos um advogado fiel, né, que é Jesus, para estar estar a favor de nós. Mas não é porque nós temos a graça, perdão. Aleluia, aleluia. Não é porque temos a graça, como disse Paulo,
porque eu recebi a graça, eu vou continuar pecando. Não, a graça não foi de graça. Mas se você pecar, filhinho, se pecar, sabeis que tu tens um advogado fiel. Nós temos Jesus, aleluia. Mas quando você confessa o seu pecado e deixa, alcançareis misericórdia, como está deixa eu ver aqui. Será que eu peguei, guardei? Ué, gente, perdi, ok. Mas a palavra de Deus diz que, eu não sei onde está, mas eu sei que a palavra de Deus diz que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. E foi isso, o erro do Acã, como foi de Ananias e Safira, e nosso, é quando a gente não confessa o nosso pecado. Porque quando nós confessamos, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Jesus, ele veio em carne, ele sabe das nossas aflições. Amém? Amém. Então, qual era uma questão que nós não podemos esquecer? Quem eram essas pessoas ali que estavam com Josué e o seu propósito? Eles eram um povo chamado por Deus para ser sua testemunha para o mundo e através do qual Deus concederia um Salvador. Então, isso envolvia em salvaguardar o bem-estar e propósito da maioria, lidando com esses pecados de uma forma que os faria compreender quão sério era o seu chamamento e o seu percurso com Deus. Por quê? Porque Deus chamou aquele povo, né, Israel, para ser chamado de exemplo, um povo que servia ao único Deus, ao Deus verdadeiro. É como eu e você, hoje nós somos chamados filhos de Deus, nós somos amigos de Jesus, somos co-herdeiros em Cristo, mas se nós não dermos testemunho, de que adianta? Precisamos dar testemunho, amém? Então, o que Deus estava requerendo deles? Que eles continuassem dependentes e obedientes. Porque quem dava a terra, quem prometeu a terra foi o Senhor. E devemos reparar que, embora Acã tenha confessado seu pecado, ele apenas o fez quando já foi descoberto e obrigado a isso. Ele não chegou de maneira voluntária e falou, me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito. Não, ele esperou ser descoberto. Foi como o homem do biscoito. Foi preciso o Espírito Santo, né? Falar através da boca de uma pessoa que ele nunca viu. Foi preciso Deus usar o meu professor de teologia, sem saber de nada, para contar um pecado que estava acontecendo, que eu estava. E se eu não tivesse dado ouvido, se eu não tivesse me arrependido, eu abri minha boca para confessar o pecado. E como hoje eu conto, né, tem uma amiga minha que fala assim, Jaque, tão engraçado que você conta, você não tem vergonha. Eu falei, não tem vergonha porque hoje, eu posso dizer que eu recebi graça e misericórdia do Senhor, porque eu errei muitas vezes por eu não conhecer a palavra de verdade, eu só ouvia, eu não conhecia a palavra. E a palavra de Deus diz que nós pecamos por falta de conhecimento, né? Então, que nós possamos estar todos os dias comendo e bebendo, comendo da palavra, bebendo do Santo Espírito, nos alimentando, porque nós precisamos de Cantarabaxaia. Ok, já estou indo para a conclusão, que diz, existem 3 pontos conclusivos que gostaria de focar. O nosso pecado tem que ser tratado de forma honesta e decisiva. Ou seja, se você pecou, não perca tempo em confessar o seu pecado. Deus sabe.
Mas a palavra de Deus diz: confessai seus pecados uns aos outros para que sejam curados, né? A escolha de Acã ergueu-se a partir do solo da insatisfação. Como poderia haver insatisfação em vista de tudo que ele aprendera e vira, enquanto membro do privilegiado povo de Israel? Nós não sabemos por qual razão Acã pecou. Na verdade, a única explicação que eu tenho é que Acã, pela cobiça do homem, né? Porque é o que eu falo, Adão e Eva tinham tudo, tudo. Paraíso. Não precisava nem trabalhar. Olha que maravilha. Eu imagino os dois assim, lindos e maravilhosos, como está o Glauco falando, estou indo para academia. A gente não precisa nem para academia, Glauco. A gente já está com o corpo, ó, que é o pecado que faz tudo isso conosco, nos destrói nosso corpo. Eles estavam ali comendo do bom e do melhor, tendo o Senhor para vir conversar com ele todos os dias. Eles tinham um paraíso, mas o homem, essa natureza, não está satisfeito. O que aquela Eva tinha que ou dar ouvido para Satanás? Eu fico imaginando, gente, ela tinha o homem mais lindo do mundo, porque ele era perfeito. Ele estava num lugar maravilhoso, comia, bebia, dormia, namorava. E ela queria mais o quê? A cobiça de querer saber mais do que precisa, de se igualar a Deus. E a mesma coisa aqui, Acã, ele viu tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Será que, como o Glauco falou no início, será que ele não sabia que esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez coluna de fogo, e acompanhou eles no deserto, que as roupas, os sapatos cresciam junto com as crianças, cresciam junto com os adultos, não ficavam velhos? Será que ele viu tudo isso? Quando atravessou o Mar Vermelho, viu a Terra Prometida, viu Jericó, viu, né, abaixo, o mesmo Deus, será que ele não atentou que esse mesmo Deus poderia dar aquilo que ele queria, que esse ouro aí, essa capa aí que ele viu, a cobiça do olho deles, querer ter mais, sem esperar o tempo do Senhor? Porque o que ele fez foi, ele não esperou o tempo de Deus na vida dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes o Senhor nos faz promessa, mas porque nós não esperamos o tempo dele nas nossas vidas, nós cometemos pecado. Quando você não confia, isso é falta de quê? Falta de fé. Ninguém pode agradar a Deus sem confiar nele. Então, quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós vamos fazer escolhas que mais tarde nós vamos nos arrepender. Eu casei com 55 anos, gente. Eu tive namorado, sim, antes de eu me converter. Depois que eu me converti, aos pouquinhos eu fui entendendo a importância de casar com alguém da mesma fé, de estar caminhando. E apareceu dali, não posso falar assim, apareceu filisteus, quer dizer, na minha vida, apareceu homens que eu falo, uau, esse é de Deus, esse é a aparência de meu marido. Porque o homem era bonito, que o homem era assim, que o homem era assado. Não que meu marido não seja, mas eu achava que aquele lá atrás podia ser a minha promessa. E ai de mim se eu não tivesse pessoas orando por mim, eu não ouvisse a palavra de Deus, eu não ouvisse a voz de Deus, não ouvisse os profetas, porque eu estaria arrependida. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, graças a Deus que eu não casei com aquele, com aquele, com aquele. Fui pedir de casamento, 7 vezes. E o pessoal, por que você nunca casou? Porque Deus não deixou, sabe por quê? Antes mesmo de eu me converter, eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero um dia me casar, mas eu quero me casar com uma pessoa que seja segundo o teu coração para a minha vida.
porque eu tinha exemplo de pais que eram bem casados e ficaram felizes 37 anos até que a morte separou. Então, era isso que eu queria para mim. Eu queria um casamento que eu pudesse ficar até que a morte me separasse. E eu guardei, foi duro, chegou uma hora que eu desisti, mas eu posso falar isso, vale a pena guardar o tempo de Deus, seja lá no casamento, seja lá nas finanças, seja lá no que for, não troque sua bênção por um prato de lentilha, seja ela em que área for, amém? Porque lá em Nova York, por exemplo, eu trabalhava de faxina. A gente falava assim, Jaque, vamos fazer um social security. O social security é tipo... Eu estou falando demais hoje, né, Glauco? Acho que eu estou na hora de terminar. Ok. Estou quase terminando. O social security é tipo o CPF no Brasil, tá? E você só pode trabalhar legal aqui se você tiver esse númerozinho. Eu tinha um que não era falso, chamava só um número para você pagar imposto, porque eu pagava imposto, mas eu não era legal, entendeu? E esse CPF daqui, que era o legal, que hoje eu tenho, para a glória de Deus, eu não tinha. E o pessoal falou, Jaque, faz um social security falso, que muita gente em Nova York, muita gente aqui, para todo lado aqui nos Estados Unidos faz, porque você pode trabalhar em um lugar melhor, você vai, e mesmo que seja de empregada doméstica, de faxina, você vai trabalhar com famílias muito ricas, vai ganhar muito mais. O que eu falei? Eu falei, não é que eu quero ser melhor, gente, mas é porque eu nasci num lar que foi estruturado. Como é que fez esse negócio aí atrás de mim? Não sei como é que apareceu isso, não, mas glória a Deus. Esse negócio que é novo. E aí, eu não sei, eu vim de uma família estruturada em que eu aprendi honestidade. Então, para mim, antes de me converter, eu já tinha um temor do Senhor e eu fui ensinada que é melhor, meu pai falava, é melhor você poder deitar sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Então, eu não queria fazer aquilo porque eu era medrosa e eu tinha medo, eu tinha temor a Deus e também lembrava do ensinamento do meu pai. Mas valeu a pena, porque o Senhor hoje me deu uma vida melhor. Eu estou casada, meu marido é uma bênção, é um homem de Deus, entendeu? Eu trabalho com ele, eu não trabalho mais de faxina, mas trabalho com ele. Não sou rica, mas tenho uma vida bem melhor e eu só posso dizer, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Mais uma vez eu vou falar, vale a pena esperar, não seja um Acã que está metendo o pé pelas mãos, que vai cometer pecado, que vai ter pressa de ter. Se Deus ainda não te deu, que você não está preparado para receber. Mas no tempo dele, quando a gente espera, aqueles que esperam pelo Senhor voarão como águia, correrão e não se cansarão. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então, por que você está com essa pressa? Tem até lá um dito popular no Brasil, né, que fala: o apressado come cru, e come mesmo. E vai comer cru. Então é melhor esperar um pouquinho. Ai, tá doendo, igual ele cantou aí, tá doendo. Tá? Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho, um pouquinho de tempo. E eu lembrei de uma pastora que um dia falou assim: se Deus falasse para mim e para você, quanto tempo que ia demorar para chegar aquela bênção que Deus está liberando sobre as nossas vidas, talvez você fosse desistir. Mas pensa bem, Davi esperou, Moisés esperou, Abraão esperou, e eu e você, quem somos nós que não podemos esperar? O povo aqui no deserto, 40 anos, é para andar 40 dias, andaram 40 anos. Por quê? Porque por causa da murmuração, pela pressa, pela falta de fé, pela falta de... Acabou de ver o Mar Vermelho. Aí eu falava assim, né? Antigamente eu falava assim,
Ai, que povo mais coisado é esse? Acabaram de ver o Mar Vermelho abrir, já estão murmurando. Acabaram de ver isso. Se eu visse um milagre desse, eu ia acreditar em tudo que Deus falou e ia esperar no tempo dele. Só que é muito fácil a gente acusar o outro, né? Porque um dia o Senhor falou para mim assim, Jaqueline, e quantos milagres já fiz na sua vida começar, Jaqueline? Para você estar aí respirando, Jaqueline. Você está numa terra estrangeira, está trabalhando, cuidando da sua filha sozinha, Jaqueline. E quantas vezes você está reclamando também, Jaqueline? Porque a gente acha muito fácil olhar para o outro, mas temos que olhar para nós em primeiro lugar. Ixi, esse negócio acontece tudo aqui nesse telefone. Então, o que eu quero, para terminar, o que foi aqui de Acã foi a falta de fé dele, depois de ter visto tanto milagre. Será que ele não sabia que Deus poderia dar, que isso para ele, como está em Apocalipse, fala que nós vamos andar em ruas de ouro, que essa capa de ouro com ouro que ele roubou aí não é nada diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? E lá em Mateus 6,30 fala que para que andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. O Senhor cuida dos passarinhos, imagina de nós somos os filhos. Amém? E o que podemos aprender com o exemplo de Acã para terminar? Não devemos fazer o que ele fez, desobedecer uma ordem de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Lá em Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E outra forma, não deixar a cobiça nos levar à morte. Exemplo disso foi o que aconteceu com Eva, como eu já falei, né? Então, obedecer, não nos deixar ser levados pela cobiça, porque o Novo Testamento define a cobiça como idolatria. Efésios 5:5 e Colossenses 3:5. Em última análise, a idolatria consiste em procurar nas coisas aquilo que somente Deus pode dar. Entenderam? Que a idolatria é buscar nas coisas somente aquilo que Deus pode dar. E eu vou terminar por aqui. Deixa eu ver. Sim, para que a gente também não venha ocultar o nosso pecado, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Está lá em Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E 4, devemos confessar o nosso pecado. A confissão sem arrependimento ou uma mudança mental genuína é vazia. Iremos provar a ira de Deus se a gente não obedecer, se a gente pecar. Amém? E aqui, por final, eu leio: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe. Está aí entregue. O Senhor me colocou no coração e que a gente possa não ser um Acã, que a gente possa confessar o nosso pecado e que a gente possa saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se ele tem guardado os passarinhos, porque não vai nos abençoar também. Amém? Deus abençoe.